Meu bom dia novamente, sejam bem-vindos todos a este nosso novo vídeo. Hoje o nosso tema é a aparência de Deus. Qual é a aparência de Deus? Por incrível que pareça, eu já teve pessoa que me fez essa pergunta, mas como que é Deus? Deus ele é como um homem, como que ele é? E também tem aquelas pessoas que vê e imaginam, né? Aquelas gravuras que aparecem assim. Talvez você que está vendo esse vídeo já tenha visto aqui, dizendo que aquilo é a imagem de Deus. Que parece um velho, barbudo, carrancudo, lá sentado num trono sobre uma nuvem, como se fosse um ditador ali. E daí, cabelo branco e uma coroa na cabeça. Aquele lá é Deus. Aquela é a imagem de Deus. Amado, nós não vamos ficar muito conjecturando aqui, vamos ir nas escrituras, que é o que nos interessa para nós saber como que Deus tem alguma aparência, qual é essa aparência dele, se é que existe, se é que tem, se é que os nossos olhos podem ver, tem condição de ver, né? Então vamos nas escrituras e vamos ver a esse respeito. Vamos lá então? Veja, dentro desse estudo nosso da aparência de Deus, nós vamos estudar mais sobre a onisciência de Deus, que é muito mais fácil para nós entender isso aqui. Mas nós vamos ver, começar por esse texto de Deuteronômio, capítulo 4, versículo 12. Então o Senhor vos falou do meio do fogo. Aqui é Moisés que está falando para o povo ali de Israel. Então o Senhor vos falou do meio do fogo, a voz das palavras ouvistes. Porém, além da voz, não vistes aparência nenhuma. Ou seja, o povo reunido ali no pé do Monte Sinai, eles viram a escuridão, viram a nuvem e ouviram as vozes e viram o fogo ali. Mas não viram aparência nenhuma além disso. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18. O Senhor Jesus que fala aqui, ó, ninguém jamais, ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Então, o que Jesus está falando aqui? Que ninguém viu a Deus. No entanto, Deus é revelado na pessoa dele. Mas aqui está dizendo que Deus revelou, né? Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Quer dizer, o próprio Senhor Jesus revelou Deus da sua pessoa. Note que Jesus, como homem, ele sempre falava, eu falo o que eu ouvi. Eu não vim para fazer minha vontade, para fazer vontade daquele que me enviou. Ele sempre estava fazendo aquilo que era Deus que mandava fazer. Tudo. Então, Deus revelou aqui não a aparência de Deus, mas ele revelou, vamos dizer assim, a natureza de Deus através do corpo dele. Mas ele foi taxativo. Ninguém jamais viu a Deus. Aparência de Deus, não. Agora vamos ver um outro texto. Bom, aqui nós vimos esses dois textos que diz que ninguém viu a Deus. Ninguém viu. Agora vamos ver um outro texto que às vezes as pessoas ficam assim, meio em dúvida. No Atos capítulo 17, nós vamos ver do versículo 22 a 29, mas aqui no versículo 28 é que as pessoas ficam um pouco, às vezes, sem saber, sem conseguir entender. Vamos ver o texto todo. Já vimos que ninguém viu a Deus, segundo o apóstolo Paulo e o Senhor Jesus. Agora o próprio apóstolo Paulo, aqui em Atos dos Apóstolos, né, Lucas escreveu o seguinte: então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Amado, esse Areópago, para quem não sabe, era uma praça, só que não era bem uma praça. Eu falo uma praça porque era um lugar público, onde tinha arquibancadas em volta, assim,
mais parecido com uma praça de esportes, e no meio ali, pessoas que tinham alguma coisa para transmitir publicamente para outras pessoas, tipo fazer um discurso para o povo. Então você colocava no meio ali e os que queriam ouvir aquele discurso ficavam em volta. Ali tinha os epicureus e os essênios, que uns, né, então tinha pessoas ali que acreditavam assim que Deus não existia, que a vida terminava ali, que ali tudo acabava. A pessoa viveu, aproveita e vive. Então, era tipo assim, tinha um grupo ali que era daquele tipo assim, aproveita a vida o mais que você pode. Pinte, borde, deite e role, porque o que a gente aproveita é do berço até a boca da sepultura. Essa é a vida. O resto acabou. É que nem um animal. E tinha aqueles outros que para eles tudo era Deus. Deus estava em tudo, os caras. Então eles tinham panteão, os altares cheios de deuses, todas as representações. E tinha o altar que era dedicado ao Deus desconhecidos. E o apóstolo Paulo aproveitou isso aqui para ele fazer essa pregação, onde ele fala essa parte aqui que muita gente confunde isso aqui com a aparência de Deus, como se Deus fosse uma serração, alguma coisa assim. Até vocês viram na capa deste vídeo que aparece lá um homem, né, envolto no neblino ali. É apenas uma ilustração para as pessoas terem uma ideia do que se trata o vídeo, né? Mas vamos lá. Vamos ler o texto inteiro agora, né? Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religioso, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O apóstolo Paulo conhecia aquele Deus que os atenienses não conheciam. Os pagãos não conhecem a Deus mesmo, né? O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele o Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Isso é uma coisa que serve para nós hoje, amado. Essas pessoas que gastam fortunas para construir templos. Deus preenche o céu e a terra. Onde é que Deus vai habitar? Num palácio aí que gastam fortunas. Deus ficava muito mais contente que hoje essas lideranças dessas igrejas evangélicas por aí pegassem esse dinheiro, essas fortunas que colocam lá em luxo, lá para bem-estar dos outros, eles pegassem e ajudassem as pessoas que não estão passando necessidade, aqueles que estão passando frio no inverno, que estão passando fome, aqueles que estão lá nos lixão, procurando restos podres de comida para comer. Pega esse dinheiro em vez de colocar nessas Babilônia que estão construindo por aí, pega ajuda essas pessoas, que daí sim, fazendo isso, está fazendo o que é do agrado do Senhor. Mas vamos prosseguir no texto aqui, né? Deus não habita em santuário feito por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, é outra coisa. Olha, eu quero fazer isso, eu quero fazer o melhor para Deus, quero fazer isso aqui. Nós vamos fazer este evento, vamos formar aquele, vamos chamar o pregador tal, o grupo lá, a banda tal, tudo melhor para Deus. Como tem uma certa igreja aí que fala que é para a pessoa sacrificar o seu Isaac, é brincadeira. Eu não sei como é que essa pessoa consegue acreditar nisso. Sacrifique o teu Isaac, quer dizer, o melhor que tem para Deus, que Deus vai dar. Mas vamos deixar isso de lado. Então, Deus não é servido por mãos humanas, não adianta nós querer fazer sacrifício para Deus do nosso querer, da nossa vontade. Nós temos que fazer para Deus, sabe o quê? É o melhor sacrifício que Deus quer, é nós fazer o que Ele se agrada, o que Ele diz para nós fazer. É nós sondar, nós estudar, nós procurar saber o que é que Deus se agrada em nós. Qual é a nossa missão, o que é que nós devemos fazer. Nós devemos fazer segundo a vontade do Senhor e não segundo a nós querer fazer o melhor para Deus.
Porque o nosso melhor para Deus, sabe o que é? Está lá em Isaías. Porque as nossas justiças são como trapo de imundície perante os olhos do Senhor. Então não tem, amado, nós querer escolher o melhor para Deus, que nós não temos melhor nenhum para entregar para o Senhor. O melhor que nós temos para fazer para o Senhor é ser obedientes ao que Ele falou. Fazer as coisas da maneira que Ele disse que é para fazer. Certo? Bom, vamos lá. Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Aqui está falando, amada, das dispensações, dispensação da lei, dispensação da graça, dispensação de governo humano. Vai ter, ainda não pôs, mas vai ter, se Deus quiser, explicação sobre dispensações e alianças, para quem ainda não entende, entender essas divisões que tem na Bíblia, que tudo é do agrado de Deus, isso aqui. Né, os limites da habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Pois agora vem aqui, pois nele vivemos, e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Então você veja que esse texto alguns não conseguem entender, porque diz assim: vivemos nele, nos movemos nele e existimos nele. Quer dizer, nós somos envolvidos por ele. É como se nós estivéssemos dentro dele. Nós já explicamos esse restante aqui. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, a prata, a pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Quer dizer, o homem, ele imagina aquele velho, carrancudo, barbudo, sentado num trono sobre a nuvem. E daí põe aquela gravura e diz que aquilo lá é a semelhança de Deus. Então, a semelhança de Deus é impossível de nós ver, porque Deus é Espírito. É o que está escrito lá no Evangelho de João, capítulo 4. Deus é Espírito, e importa que os que eu adoro em Espírito e em verdade. Então, amados, o que nós temos que falar, parece que saímos fora do contexto do nosso estudo, mas não é, porque eu preciso explicar isso aqui. Ó. Nele vivemos e nos movemos e existimos. Sim, é como, vamos dizer assim, não é aparência de Deus, mas é para nós poder entender, como se nós estivéssemos no meio de uma neblina, de uma cerração espessa. E ali nós estamos, então, estamos ali, aquela cerração espessa nos envolve em tudo. O que significa aqui que, assim como lá na cerração nós estamos na cerração, nós se movemos ali, assim Deus, embora nós não vendo Ele, nós sabemos pela palavra, crendo na palavra, que é assim. É triste, amado, já aquelas pessoas que hoje em dia, eles dizem assim: ah, eu não vou em tal lugar porque lá eu não sinto a presença de Deus. Ah, eu senti tanta presença. Eu tenho um vídeo que eu vou fazer breve, se Deus quiser, onde um pessoal aí, amados, estão numa festa lá, sabe? Vocês vão ver o vídeo, eles vão ver o que é feito, que é pregado naquele lugar. É coisa que Deus vomita, o Senhor vomita da boca, e as pessoas dizem: ah, eu senti a presença de Deus. Lá, olha, depois que eu entendi, agora eu amo Jesus, eu amo Deus, Deus me ama, Deus me adora, porque Deus faz tudo que eu quero. Agora eu tenho uma moto daquela bonita, agora eu tenho 4 carros na garagem, etc. e tal. Quer dizer, tentando passar para as pessoas que a aprovação de Deus é demonstrada através de riqueza, através de luxo, através de bem-estar para a carne. É essa pessoa que sente a presença de Deus ali. Mas será que é a presença de Deus mesmo? Então, amados, as pessoas
O verdadeiro cristão tem de tirar da mente isso, de sentir a presença de Deus e ter de crer. A Bíblia nos mostra, nos ensina que é para nós crer. Embora não sinta nada, mas se a palavra diz que é daquela maneira, vamos crer daquela maneira. Porque veja bem o que diz aqui. Nele nós movemos e vivemos e nos movemos e existimos. Então não é questão de sentir, não é questão de ver, mas é questão de crer. Agora, o que significa nele vivemos? Sem Deus não há vida. Quem é que criou todas as coisas e criou o próprio ser humano? O próprio Deus. Então ele é a fonte da vida. Então nele nós vivemos. E nos movemos. As coisas que se movem têm uma força. Veja bem, aqui está, tenho aqui duas lâmpadas que estão iluminando, está me iluminando a mim, está iluminando o ambiente aqui. Agora desligue a energia para ver se as lâmpadas não estão apagadas. Então essas lâmpadas são dependentes da energia que vem. Assim, amados, nós somos dependentes da energia que vem de Deus para nós. Por isso nós nos movemos. Até mesmo aqueles que se movem para o mal, que traz aquela força no mal. Ainda assim, é Deus que está fortalecendo eles para ter vida, para ter movimento, para viver, né? Apenas que eles usam de maneira errada aquilo que Deus deu para eles. E nele existimos. Quer dizer que a nossa existência vem de Deus. Então, amados, tudo aqui vem de Deus. Por isso que nele nós vivemos. Nele nós vivemos, e nele nós movemos, e nele nós existimos. Porque tudo vem de Deus. Nós dependemos de Deus em tudo. A nossa vida, os nossos movimentos, o nosso assentar, nosso levantar, nosso ir para lá, vir para cá, tudo depende de Deus. Certo? Bom, eu acho que aqui então ficou mais ou menos entendido que a aparência de Deus nós não podemos ver. Podemos sentir ou não sentir, mas devemos de crer. Ainda que nós não sintamos, devemos de crer. Agora vamos ver um outro texto aqui, para nós, o último, para nós encerrar o nosso vídeo, que fala da onisciência de Deus. Amados, é maravilhoso. Não deixem de meditar nesse salmo que eu vou apresentar para vocês aí. Não deixem de meditar. De preferência com oração, com a alma. Porque ele fala da onisciência de Deus, amados. E olha, é a coisa mais maravilhosa que tem. Nós sabemos que Deus nos envolve, que nele somos dependentes dele em tudo. Porque ele é justo, porque ele é misericordioso. E então, nós temos vida, nós conseguimos nos movimentar, tudo pela misericórdia de Deus, pela força de Deus, pelo poder de Deus. E nós ter, amado, o entendimento de que Deus está presente na nossa vida. Isso nos traz esperança, nos traz uma certeza muito grande das vitórias que nós temos no nosso dia a dia. Venha comigo e veja vamos meditar nesse salmo aqui bem rapidinho. É o Salmo 139, do verso 1 ao 16. Nós passamos por ele rápido porque, amados, não tem o que comentar aqui. É ler o Salmo para que a nossa alma ela se alimente. Assim, um alimento extra. Ok? Vamos lá. Veja o salmista aqui, ele tomado pelo Espírito do Senhor. O que ele escreveu aqui? Este salmo, amados, fala de Jesus Cristo, mas também fala de nós. Fala de a formação de Jesus Cristo no ventre de Maria, e fala igualmente o nosso corpo também foi formado como o corpo do Senhor Jesus. Com a diferença que o corpo do Senhor Jesus veio de Deus direto. E o nosso corpo
foi formada, né, pelo nosso pai e nossa mãe. Foi com a participação deles. E a formação do corpo do Senhor Jesus não teve a formação do pai. A participação do pai, né? Teve a participação do pai celestial, mas não do pai humano. Então vamos lá. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando eu me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar, o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas. Não lembro o texto que nós vimos, nele existimos, nós movemos e vivemos. Tu me cercas por trás e por diante, sobre mim põe a mão. Tal conhecimento, mas não é todos que têm esse conhecimento. Isso aqui é conhecimento que o Espírito Santo deu para o salmista. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não o consigo atingir. Para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Então, amado, que está falando, veja bem, está falando da onipresença de Deus. Onipresença, não tem como sair, como se esconder de Deus, o que mostra o que nós vimos ali no Atos dos Apóstolos, que nele nós movemos porque nele nós movemos, nós vivemos e existimos, né? Então aqui também diz que não tem como se escapar da presença do Senhor, porque Ele está em toda parte. Então você percebe como a aparência de Deus, embora nós não possamos ver, mas ela é real, ao nosso redor, nas nossas necessidades, na nossa existência, em tudo. Né? Para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomas as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará a noite, até as próprias trevas não te serão escuras, e as trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. Lembra lá do que nós vimos lá em Atos, capítulo 17, versículo 28? Nele nós existimos. Aqui o salmista diz, os teus olhos me viram a substância ainda informe. Nem era um ser humano, era uma substância, era como um líquido. Percebe? E já o Senhor tinha ali uma vida preparando. E no teu livro foram escritos todos os meus dias. Mais uma coisa, amados, que nós temos aqui, que é costume nas igrejas evangélicas de fazerem apelo. Quem quer aceitar Jesus e tal. E quando a pessoa vem para frente ali, a pessoa que vai fazer oração ali, ó, se ajoelha aqui. E aquele vai ter que se ajoelhar diante de um homem, como se fosse Deus ali. É ridículo isso. E daí ali a pessoa vai pôr a mão na cabeça daquela pessoa ajoelhada e vai começar a clamar a Deus, Senhor, tal, oração, tal. E escreve o nome dele ou dela aí no livro da vida. Mas o salvo, quando que o nome dele é escrito no livro da vida? É quando ele se ajoelha diante de um ser humano ali,
E o ser humano reza mandando Deus escrever o nome dele no livro da vida, porque ele se ajoelhou e aceitou Jesus. No teu livro foram escritos todos os meus dias. Quando? Quando os teus olhos me viram a substância ainda informe. Nem existia ainda, já o nome estava escrito no livro da vida. Cada um deles, dos dias, escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda mamados, este aqui é tremendo. Fiquem com este salmo para nós encerrar o nosso vídeo, certo? É tremendo este salmo, amado. Este salmo fala da onipresença de Deus. Deus está presente na nossa vida em toda parte. E como nós vimos ali, né, no último versículo, cada um dos nossos dias já estava escrito e determinado por Deus. Quando nenhum desses dias que nós vivemos, que acontece as coisas na nossa vida, estava escrito. Amado, esse salmo aqui, eu não sei quantos anos faz que eu medite nele. E eu posso dizer para vocês que parte da minha força que vem do Senhor vem principalmente aqui nesse versículo 16 desse salmo. A certeza que o Senhor já determinou tudo na vida dos que são dele. Então, quando eu olho, assim, amados, quando eu vejo vindo uma tormenta se aproximando, eu já me lembro disso aqui. Tudo determinado por Deus. Talvez é um vento que vem forte, mas para glorificar Deus no final. Percebe? Então, às vezes, assim como vem uma luta tremenda sobre nós, Deus dá uma força tremenda para nós passar por cima, para nós enfrentar aquele vendaval e sair ileso lá do outro lado. Entende? Mas tudo na força do Senhor. Quando nós tentamos resolver coisas, principalmente espirituais, pela nossa própria força, estamos fadados ao fracasso. Certo? Então parece que a gente saiu aqui fora do nosso texto. E o Antônio falou tanta coisa aí quando o tema aí era a presença de Deus. Pois é, nós mesclamos muitas partes aí, mas eu duvido que não seja edificante essas partes que nós mesclamos e que essas partes que nós parece que demos uma volta por lá, por ali, que essa não seja para que nós tenhamos um entendimento melhor das coisas de Deus e possamos, amado, sair das armadilhas, das arapucas que armam por aí, dizendo que assim, que assado, tirando da própria cabeça, reunindo textos que convêm para esta ou para aquela denominação, quando a palavra de Deus ela é única, ela é uma só. Ela não pende para este lado ou para aquele. Então, amado, nós temos de ser assim. Quer ser um cristão autêntico, procure ter a mente de Cristo, procure seguir os exemplos do Senhor Jesus. Ele é o nosso modelo para nós viver. Então não tem nada que... É muito bom a gente aprender, é muito bom a gente ouvir o que as pessoas têm. Tem pessoas maravilhosas, pessoas abençoadas de Deus que nos trazem, amados, conselhos, que nos trazem palavras, que nos ajudem muito na nossa caminhada, mas só que é preciso a gente comparar, porque assim como tem os sinceros, tem os lobos vestidos com pele de cordeiro. O apóstolo Paulo, ele avisou o que ia acontecer. Que de fora iam entrar lobos, a igreja primitiva era uma só, não tinha nome, não estava dividida em nomes, era uma só. Mas ele avisou que depois da partida dele, ou seja, depois da morte dos apóstolos, os que iam assumir dali para frente, não ia ter o mesmo zelo que eles tiveram. Então eles iam abrir porta na igreja para entrar os lobos de fora lá, para destruir o rebanho, e de dentro mesmo ia surgir aqueles, os gananciosos que queriam dividir a igreja e levar os discípulos para eles, para seguir eles. É o que está aí, mas que está aí diante dos nossos narizes aí.
aquilo que era a igreja do Senhor Jesus, toda dividida, toda separada por nobre, toda separada por doutrinas tiradas da cabeça das pessoas. Infelizmente é isso. Mas tem aqueles ainda que se santificam e que seguem a paz, a justiça, com aqueles, né, que invocam o Senhor de uma maneira sincera, para com o Senhor mesmo. Certo? Já fui longe no vídeo, e então quero agradecer primeiramente a Deus, quero agradecer a você que está assistindo esse vídeo, principalmente que ficou com a gente até agora. Que o Senhor abençoe, guarde você e tua família. Ore por mim, para a minha família. E como sempre, se for do agrado do Senhor, nós vemos no próximo vídeo, certo? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se o Senhor nos permitir.